ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Saúde os irmãos com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Desculpa. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua presença no dia de hoje. Não sei se é de dia, de tarde, de noite que vai estar vendo esse vídeo. Então, muito obrigado pela tua presença e que o Espírito Santo de Deus transmita de mim até ti por meio deste canal de transmissão, você possa receber a sabedoria do Espírito Santo, que você possa receber o entendimento do Espírito Santo, que você possa receber o reconhecimento do Espírito Santo de que todos nós somos pecadores e que todos nós precisamos de Jesus Cristo, sem exceção nenhuma. Todos nós precisamos de Cristo, independente de sexo, independente de idade, independente de cor, porque uma coisa que eu aprendi muito interessante, um homem muito sábio, Lourenço, o nome dele é Lourenço, ele é um cristão, cientista, ele é um cientista cristão da atualidade. Esqueci agora o sobrenome dele, mas eu sei que o nome dele é Lourenço. Esse homem, ele disse uma coisa bem interessante. Não existe cor branca nem cor negra. O ser humano não é da cor branca e também não é da cor negra. O ser humano tem tons de marrom. O ser humano é dos tons de marrom, ou seja, não existe branco, não existe negro, existe tons de marrom. O que vai definir se você é mais escuro ou menos escuro é a melanina da pele. De acordo com a melanina da pele, você pode ser mais claro ou pode ser mais escuro. O que existe na raça humana é tons de marrom e não branco nem negro. Nada disso. Essa divisão não existe. Nós humanos a colocamos. E é algo muito ruim, porque ela traz discórdia, ela traz separação, ela traz injúria, ela traz difamação, porque é negro, porque é preto, traz racismo, traz injúria, traz depressões, doenças como depressão, angústia, vontade de se matar, e todos nós somos iguais. O que diferencia uma pessoa mais clara, mais escura, grilinho abençoado, tinha que pular em cima de mim agora, é os tons, é a melanina da pele. Oh, glória! É a melanina da pele que é mais clara ou mais escura. Dependendo de quanta melanina você tem na pele, você tem uma pele mais clara, uma pele mais escura. Não existe branco nem negro, existe tons de marrom. Como o professor Lourenço, grande cientista cristão, nos ensinou. Inclusive você que quer aprender muito sobre a Bíblia, cientificamente, sobre bases científicas da Bíblia, que você quer se aprofundar, ele ensina. Pesquisa no YouTube, este homem é muito sábio. Eu esqueci o sobrenome dele. Para facilitar, eu vou colocar aqui para vocês, tá? O nome dele. E vocês pesquisam aí depois desta mensagem. Quando encerrar esta mensagem, vocês podem lá fazer a pesquisa no YouTube e assistir as mensagens desse homem, porque, meu, é muito bom
demais. E ele só fala o básico. E só mencionando o básico do básico, ele passa sem se aprofundar demais. Ele lê o texto da Bíblia e, sem se aprofundar demais cientificamente, ele consegue mostrar o básico, que Deus é o Deus da ciência. O fato de a ciência humana estar contrária à Bíblia significa que os homens estão errados. Porque o Deus que criou a Bíblia é o mesmo Deus que criou o planeta e é o mesmo Deus que criou a ciência. Dele é toda a ciência. Louvado seja Deus. Claro que há muitas mentiras na ciência, porém, não vamos entrar nesse assunto agora. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos dar continuidade da onde nós paramos na última palavra. Gênesis, capítulo 1. Continuação, versículo 5. Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 5. Louvado seja Deus. Aleluia. Gênesis, capítulo 1, versículo 5 diz assim: E chamou Deus, ou melhor, e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Então veja bem que Deus, após ele ter feito separação entre as trevas e a luz, para que você possa entender, caso você não assistiu a primeira parte, a Bíblia é bem clara, está dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas, e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã e o primeiro dia. E chamou Deus, aleluias, a luz dia. Então, após Deus ter criado a luz na imensidão das trevas, ele, pelo seu poder, criou a separação entre luz e trevas. Luz, você vai ficar aqui. Trevas, você vai ficar aqui. Luz, você não vai passar o seu limite. Trevas, você não vai passar o seu limite. Cada qual no seu canto. Cada qual no seu quadrado. Depois de Deus ter feito a separação entre a luz e as trevas, ele decidiu nomear. Ele decidiu nomenclaturar. Ele decidiu dar um nome. Então Deus deu um nome após a sua separação. Outrora era só trevas, e as trevas não tinham nome. Após ele ter criado a luz, ficou as trevas e a luz. E as trevas e a luz, ambas não tinham nome. Então Deus, após ter criado a luz e feito a separação entre as trevas e a luz, ele decidiu dar nomes, ele decidiu nomear, ele decidiu titular. Então ele deu ao nome da luz de dia. Exatamente esse dia que nós temos quando nós olhamos para o céu e vemos o sol, vemos as nuvens, vemos o céu azul.
tudo bem clarinho, tudo bem bonitinho, mesmo que nós não enxergamos o sol, mesmo que nós não vemos o sol, ali está a luz. Nós vemos a luz que Deus criou. Como nós vemos? Nós enxergamos muitas das coisas. Nós enxergamos o sol, o sol, as florestas, as águas, os animais. Nós enxergamos tudo. Nós temos visibilidade daquilo que está à nossa frente. Mesmo que esteja nublado e nossa visão, apesar de estar nublada, não enxergamos muito bem quando está nublado, nós enxergamos o nevoeiro, as nuvens da neblina, nós enxergamos a neblina. Então, está visível, está claro. Então, este é o dia que Deus criou. Após o Papai do Céu ter criado esta coisa maravilhosa e ter separado ela, ele decidiu chamar as trevas, chamar as escuridões de noite. Exatamente esta mesma noite, a qual você olha para cima e não enxerga nada a não ser luzes. As estrelas, a lua, até mesmo quem mora em cidade grande vê alguns aviões pelo céu, não é? Quem mora em cidade grande vê uns aviões sobrevoando, helicópteros. E quem não mora em lugares de cidade grande, mora em cidade mais pequena, interior, vai ver a lua e muitas estrelas. Muitas das vezes pode não enxergar as estrelas por algum motivo da qual eu não sei explicar. Mas nem sempre a lua vai estar tão brilhante. Nem sempre a lua vai estar refletindo de uma maneira tão grande. Nem sempre a lua vai estar transmitindo uma luz tão forte. Então, nem sempre as estrelas estarão brilhando tão fortemente. E durante a noite, se não tiver essas luzes, se não tiver as estrelas, se não tiver a lua, se nós não tivermos uma lanterna, se nós não tivermos uma lamparina, se nós não tivermos um meio de clarear, um meio de utilizar a luz ao nosso favor, seja com lanterna, farolete, seja através de tochas, fogueiras, isqueiros, velas, seja qual for a maneira, nós precisamos de uma luz para podermos enxergar à noite. A nossa visão noturna, ela não é tão bem projetada para andarmos de noite. A nossa visão noturna não é tão bem projetada para nós termos uma caminhada noturna perfeita. Podemos andar de noite? Podemos. Desde que esteja um certo nível de claridade. Porque se tiver muito mais escuro do que claro, nós não conseguiríamos enxergar nada. A nossa visão noturna, ela não é tão ampla, ela não é tão boa para andarmos de noite. Ela é fraquinha. A nossa visão diurna, por outro lado, é excelente. Então nós necessitamos de alguma coisa para enxergarmos nas trevas. Precisamos de luz para andarmos nas trevas. E olha só que coisa maravilhosa. O mundo está em trevas. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. A Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Para iluminar o quê? O caminho. Sem uma luz, não podemos andar de noite. Sem uma luz, não podemos andar nas trevas, porque nós não sabemos para onde estamos indo. Podemos estar indo praticamente para a beira de um precipício. Podemos estar indo praticamente para a beira de um abismo. Podemos estar praticamente
batendo de frente com uma árvore, com galhos, espinheiros, podemos tropeçar, podemos cortar os pés, podemos nos machucar, podemos cair no penhasco, no espinhadeiro, podemos se machucar de várias maneiras, até mesmo a ponto de morte. E se não morrer, vai ter feridas gravíssimas, porque não fomos criados e nem capacitados para andarmos na noite, nas trevas. Não fomos capacitados para andarmos nas trevas. Precisamos de um meio de luz. Precisamos de um meio de iluminar o caminho para qual nós vamos andar e sabemos qual o caminho andar e para onde nós estamos andando. Nós precisamos saber para onde nós estamos andando. Nós precisamos ter consciência de onde e para onde nós estamos caminhando. Qual é o caminho certo que devemos seguir? E para que nós possamos saber disso, precisamos de uma luz. E já não foi Jesus que disse: eu sou a luz? Eu sou a luz do mundo. Quem está em mim não está nas trevas. Quem anda em mim não anda em trevas. Já não foi Jesus que disse isso? O mundo está em trevas, em escuridão, em ofensas de pecado, subjugando-se a si mesmos em seus próprios pensamentos e doutrinas e ideologias do que é certo e do que é errado, tenalmente cauterizada pelos seus próprios ideais e pecados. Porém, a Bíblia é a luz que vai iluminar o caminho para os seus pés. A Bíblia é o caminho iluminado. A Bíblia é a rota, é o caminho cheio de luzes, onde você sabe que pode pisar, onde você sabe que pode andar tranquilamente. A Bíblia é o caminho iluminado para nós andarmos, pisarmos, trilharmos, sem medo de errar, sem medo de tropeçar, sem medo de cair, porque o caminho está bem iluminado, o caminho está bem protegido, o caminho está bem explícito. E este caminho encontramos através da Bíblia Sagrada, que vai iluminar o caminho para colocarmos os nossos pés, para nós andarmos, para nós sermos guiados no caminho reto, caminho certo de Deus. A Bíblia é a palavra que ilumina o caminho dos nossos pés, para que possamos andar em caminhos retos e certos diante de Deus, não tendo a mente cauterizada pela escuridão das trevas, mas tendo a nossa mente consciente na luz verdadeira que é Jesus Cristo. Então Deus separou as trevas e a luz e deu nome. A partir de hoje, luz, você se chama dia. A partir de hoje, trevas, você se chama noite. Dia, eu vou te dar um nome, eu vou te dar um propósito, eu vou te dar uma razão de viver, eu vou te dar uma razão de existir. Trevas, eu vou te dar um nome, eu vou te dar um propósito, uma razão para a sua existência. Tanto você quanto a luz existirão e ambos terão um propósito, uma razão das suas existências. Você, trevas, não existe por acaso. Você tem um nome, você tem um propósito, você tem uma razão. Você, luz, você não existe por acaso. Você tem um nome, você tem um propósito, você tem uma razão. Você tem um objetivo a cumprir agora.
iluminar o dia e você iluminar a noite. E após o Senhor Jesus Cristo, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, o Elohim, Deus Elohim, Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo, ter chamado a luz dia e as trevas noite, se passou-se então a tarde e a manhã, ou seja, a tarde e a manhã se passaram. Ficou para trás. Um tempo longínquo se passou. Se passou a tarde e a manhã. Se passou um período de tempo. E quando se encerrou esse período de tempo, esse período de tempo foi chamado primeiro dia. Eis o primeiro dia da humanidade, da existência, da razão de viver da humanidade. É bem verdade que a humanidade começou a ser criada a partir do sexto dia. Mas, como eu já disse que Deus é um Deus de princípios, no capítulo 1, versículo 1 dos Gênesis, que no princípio criou Deus e Deus é um Deus de princípios. Antes de Deus formar o homem, ele criou um princípio, ele criou uma base, ele criou uma estrutura fundamental, ele criou uma fundação, ele fundamentou algo antes de criar os homens, a humanidade. Ele criou a maneira de como o homem vai viver. Do que adianta Deus fazer o homem do pó da terra? Porque do que ele comerá? O que ele beberá? Como ele vai sobreviver? Tendo uma essência humana. Como que ele vai sobreviver? Como que ele vai comer? O que ele vai beber? Então Deus não começou fazendo homem, ele começou fazendo aquilo que seria para a sustentabilidade do homem. Então ele começou criando várias coisas que o homem não viveria sem. O homem não vive sem um dia. Por quê? Com um dia nós trabalhamos, com um dia nós conversamos, temos um convívio social. Porém, à noite, nós também temos um convívio social, como vamos para a igreja, etc. À noite, nós dormimos. Sem um dia, nós não viveríamos. Sem a noite, nós também não viveríamos, porque ambas são necessárias. Dia, para executarmos o nosso trabalho, convívio social, e a noite, para descanso, para dormir, para lazer. Então, ambas são fundamentais. Então, Deus criou várias estruturas fundamentais antes de criar o homem, porque Deus é um Deus de princípios. Antes de tudo, ele já planejou. Ele já deixou tudo planejadinho, tudo bonitinho, tudo perfeito. E encerrando-se o primeiro dia, após o primeiro dia, vem o quê? O segundo dia. E o que é que aconteceu no segundo dia? Isso nós já vamos descobrir no próximo versículo. Versículo 6 diz: E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Tanta água deu até sede. E fez Deus. Disse Deus. Deus disse: haja uma expansão
O termo expansão está dizendo espaço. Haja um espaço bem grande. Haja um espaço gigantesco. Exista um mega espaço, um espaço grande, um espaço gigantesco. Começa a se existir agora um mega espaço. No meio das águas. Eita, glória a Deus, aleluia. Vou usar essa garrafa aqui como exemplo. Ela não está cheia, mas vamos dizer que ela esteja cheia. Dizer que isso aqui, vamos dizer que daqui para cá é o planeta. Cheio de água. Como nós já lemos, as águas, nos versículos anteriores, havia água sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Existia muita água. Água demais. Água, muita água. Mesmo a terra sendo sem forma e vazia, ela tinha, acreditou que um volume para poder ter tanta água. E mesmo elas tendo um volume para ter tanta água, eu acredito que era muito, que a terra produz tanta água, que é o ponto da água transbordar sobre o abismo. Eu acredito assim. Porque as águas, segundo o que a gente está dizendo aqui, haja uma expansão no meio das águas e a separação entre águas e águas. Primeiro, Deus fala: haja uma expansão. O que é expansão? Expansão é um espaço. Vamos dizer que isso aqui é o planeta. No meio das águas. Aleluia. A primeira divisão de águas não foi no livro dos Gênesis, não, irmão. A primeira divisão de águas não foi no livro dos Gênesis. Deus ter separado um muro de água à esquerda e um muro de água à direita, aquilo ali foi ficinha, irmão. Aquilo ali foi mamão com açúcar. Aquilo ali foi fácil, mole. Porque já no princípio, bem antes de estar o povo de Israel de frente do Mar Vermelho, para Deus abrir aquele mar e o povo passar em seco, Deus já tinha feito o milagre de separação em águas. Antes de Deus dividir o Mar Vermelho em dois, antes de Deus dividir o Mar Vermelho em dois, ele já havia dividido uma proporção de água muito maior. E ali, acredito eu que foi a proporção de água era menor, apesar de ser um mar, né? E não foi tão largo assim. Não foi um espaço tão grande que ele abriu. Ele abriu apenas um espaço para o povo de Israel passar tranquilamente em seco. Depois ele fechou de novo. Acredito eu que o espaço não foi muito grande. Mas, no planeta, totalmente coberto de água, ao ponto que a Bíblia me permite até conjecturar, ao ponto que a Bíblia me permite imaginar que as águas, elas transbordavam o planeta. É tanta água que elas passavam do planeta. E qual é a base bíblica? Mais para frente, eu chego lá e tiro essa sua dúvida especificamente. Então, aqui está o planeta. Vamos dizer que essa garrafa de água é o planeta. E aqui está a água. E Deus criou um espaço no meio da água. Ou seja,
Aqui está a água. É como se ele tivesse pegado o meio das águas e colocado num espaço bem grande. Essa parte aqui subiu, essa parte aqui embaixo continua aqui embaixo, e essa parte aqui subiu e ficou um espaço, um vácuo. Deus criou um vácuo, um espaço em branco, no meio de duas águas. No meio das águas, ele separou e ficou um vácuo, um espaço gigante. Ficou um vácuo gigante. Que tudo é água. Do nada, vamos assim, aqui tudo é água. Do nada, surge um mega espaço. Tá a água aqui, planeta, totalmente coberto de água. E Deus diz: haja expansão no meio das águas. Surgiu um mega espaço. Aqui em cima tem água, aqui embaixo tem água. E no meio não tem nada. Em cima ficou água, embaixo ficou água, no meio ficou um mega espaço. Ficou um espaço em branco, ficou um espaço vazio, ficou um espaço não utilizado. No meio das águas, Deus criou um mega espaço. Deus dividiu as águas do planeta em dois, fazendo um mega espaço. E haja uma expansão no meio das águas. Então, assim, houve ali a primeira divisão de águas. No meio das águas, irmão, é no meio das águas, no meio exato. Como que Deus é perfeito? Olha o poder desse homem, desse ser glorioso. No meio certinho das águas. No meio exato das águas, ele separou as águas que estão abaixo de nós, que é o mar, e as águas que estão acima de nós, que é os céus. Como isso é possível? Como isso é possível? Para Deus nada é impossível. Simples assim. Olha que coisa maravilhosa. Haja uma expansão no meio das águas. E depois de criar a expansão no meio das águas ele criou um espaço. No meio das águas, tem um espaço no meio das águas. Ele ainda fez separação entre águas e águas. Ele ainda separou água doce e água salgada, água quente e água gelada, água clara e água escura. Olha que coisa maravilhosa. No Brasil, nós temos dois rios que se encontram, mas não se cruzam. Estão separados. Não se juntam os dois rios. Eles até podem fluir para o mesmo lugar, mas cada qual no seu canto. Um não invade o outro. Um não se conecta com o outro. Aqui, ó. Aqui é um rio, aqui é outro rio. Eles não se cruzam. Tá no Brasil. É muito famoso. Eu não recordo o nome dessa benção agora. E houve separação entre águas e águas. Água doce, água salgada, água quente, água gelada. E entre outros tipos de águas. Louvado seja Deus. E para você ter uma noção, se não me engano, existe 8 oceanos e 7 mares. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Mas existem, contabilizados pelo homem, 8 oceanos e 7 mares. Olha aí a divisão de águas e águas, que haja separação de águas em águas. Tá tudo separadinho, tudo bonitinho, tudo colocado
devido lugar. Perfeitamente no seu devido lugar. E após Deus ter feito uma mega expansão no meio das águas, um espaço no meio das águas, e ter feito separação de todas as águas, de água em água, no versículo de número 7, e fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. Eita glória! Olha aqui, gente. Olha aqui o que eu acabei de dizer. Deus criou um espaço no meio das águas, ou seja, teve água embaixo e teve água em cima da expansão. Ou seja, Deus criou um espaço que ficou água em cima e ficou água embaixo. Deus criou um vácuo gigantesco no meio das águas. Ficou água, ficou embaixo e ficou água em cima, e no meio ficou um mega espaço livre. E fez Deus a expansão. E fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão. Ou seja, todas as águas que estavam debaixo da expansão, Deus fez separação. Tá aí os 8 oceanos, os 7 mares, água doce, água salgada, água quente, água gelada. Tá tudo aí separadinho, tudo bonitinho. Todas essas águas debaixo da expansão, tudo separado bonitinho. E sobre as águas da expansão, e sobre a expansão, e as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. Ou seja, Deus também fez separação sobre as águas que estavam em cima da expansão. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Ou seja, Deus separou. Tá tudo separadinho, tudo bonitinho. Assim foi feito. E chamou Deus a expansão céus. Deus criou um espaço no meio das águas. E esse espaço que ele criou no meio das águas, ele chamou céus. Jó. Não me lembro agora o capítulo, o versículo e a referência, mas Jó. No livro de Jó, o livro mais antigo da Bíblia, está escrito uma coisa tão linda. E Deus fundiu os céus como um espelho. Ou seja, quando Deus criou os céus, ele criou de água. Ele pegou a água que estava acima da expansão e fundiu. Deus trabalhou com fundição como espelho. A Bíblia diz que Deus fundiu os céus como espelho. É por isso que nós podemos entrar e sair da atmosfera. Porque a atmosfera é feita de água. Assim como nós podemos entrar e sair da água que está abaixo da expansão, desse espaço, a gente pode subir, entrar e sair da atmosfera, que é o espaço das águas acima de nós. A expansão acima de nós, das águas, são os céus. Por isso que a gente tem a capacidade. Por isso que às vezes o céu está mais claro, às vezes o céu está mais azul, está menos azul. Por isso que nós enxergamos muitas vezes várias coisas, a gente vê a claridade. Quando não tem nuvem, a gente vê tudo clarinho. Às vezes um azul mais escuro, um azul mais claro. Às vezes, quando está de noite, a gente olha, a gente só vê como se não tivesse nada ali.
A atmosfera é nada mais, nada menos que a fundição de Deus das águas. Ou seja, Deus fundiu como um espelho. Um espelho reflete. Lá em cima é um reflexo daqui de baixo. Olha que coisa maravilhosa. Deus pegou as águas que estavam acima da expansão e solidificou. Ele colocou no estado sólido, porém um estado sólido que nós podemos entrar e sair. Como a água daqui de baixo, a gente entra e sai. Deus solidificou as águas acima de nós de um jeito tão lindo, de um jeito tão maravilhoso, de um jeito tão majestoso. Nossa, gente, vocês já pensaram nisso? Olha a grandeza de nós analisarmos a Bíblia letra por letra. Porque muitas das vezes nós lemos a Bíblia superficiais demais. Muitas das vezes nós somos muito superficiais na leitura da Bíblia. Muitas das vezes nós somos muito superficiais na meditação da Bíblia. Muitas das vezes nós, no nosso devocional, somos superficiais demais. Somos rasos demais. Mas quando nós prestamos mais atenção em cada letra, em cada pausa, na gramática, nas vírgulas, nós temos em concordância. Irmãos, nós nos aprofundamos numa parte da Bíblia que jamais poderíamos imaginar. Quem poderia imaginar que nós estamos no espaço, o espaço no qual nós vivemos, é um vácuo criado por Deus, tendo água em cima e tendo água embaixo. Tem água em cima e tem água embaixo. E Deus chamou estas águas de céus. Essa expansão, esse espaço gigantesco que está acima de nós, chamou de céus. Veja bem que a Bíblia, ela é uma narrativa. Quando Moisés vai escrever a Bíblia, Moisés está narrando. Nós temos que ler a Bíblia como uma narrativa, uma narração. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto. Mas como Deus criou os céus e a terra? Como Deus formou os céus e a terra? A partir do versículo 2 nós entendemos como Deus criou os céus e criou a terra. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Versículo 1 está dizendo que Deus criou os céus e a terra. A partir do versículo de número 2, nós já temos a explicação de como os céus e a terra foram criados. Ele está narrando, é como uma redação, onde primeiro você coloca ali uma introdução, e na introdução coloca uma observação, 2 pontos positivos, 2 pontos negativos, 1 ponto positivo, 1 ponto negativo. Depois você vai pegar esse ponto. Se você apresentou 2 pontos, você vai ter como eu vou dizer, vai ter 2 parágrafos. Se você apresentou 3 pontos na introdução, você vai ter 3 parágrafos. Mais a conclusão. Além da introdução e além da conclusão. Se você apresentou 2 pontos na introdução, você vai colocar mais 2 parágrafos e a conclusão. Ou seja, vai ter 4 pontos, vai ter 4 parágrafos na sua redação. Se você apresentou 3 pontos na sua introdução, você vai ter 5 parágrafos. A introdução, os 3 pontos que você mencionou na introdução, mais a conclusão. Então, aqui, a Bíblia, ela está escrita mais ou menos nessa semântica, mais ou menos nessa ordem descritiva. Moisés está descrevendo para nós, primeiro, que houve o início de um céu e de uma terra. Que no início Deus criou os céus e a terra.
Mas como é que Deus criou os céus e a terra, gente? Como é que Deus fez isso? A partir do versículo 2 ele já começa a explicar. Primeiro ele fala, Deus criou os céus e a terra. Ponto, acabou. Tá, mas como é que Deus criou os céus e a terra? Tá, mas como foi que Deus fez os céus e a terra? Mas como é que Deus construiu? Como que foi a construção? Como que foi a formação? Qual foi o passo a passo da criação dos céus e da terra? Eu quero saber, eu quero entender, eu quero compreender como foi isso daí. Moisés começa a explicar a partir do versículo 2, para nós entendermos como foi que Deus criou os céus e a terra. Versículo 1 do capítulo 1 é apenas um ponto bem, o foco, ele foi bem no ponto, ele foi bem no foco. Criou no princípio, criou Deus os céus e a terra. Precisava dos versículos posteriores? Não. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Já era, acabou por aí. Já podia ter ido lá para os outros. Já podia ter ido para o capítulo 2 praticamente. Já poderia ter ido lá para a criação do homem. E Deus criou o homem no 6º dia. E depois lhe deu uma mulher. Mas não. Ele não pulou etapas, ele quis deixar claro, ele quis deixar bem explícito a maneira, a ordem e o processo de Deus na criação dos céus e da terra. Então, no versículo 7, nós já temos a compreensão da criação dos céus que está acima de nós. Daí provém a resposta científica. Da onde veio tanta água? O espaço sideral é pura água. É por isso que o espaço sideral está a 200 graus abaixo de zero. É por isso que o espaço sideral é tão escuro, é tão negro. É como as profundezas das águas do mar. Na Fossa das Marianas, lá é tudo escuro, tudo negro. A luz não chega lá. Sem falar da pressão. Ou seja, existe uma pressão atmosférica fora da Terra. Assim como existe uma pressão poderosa no mar. Tanto é que você precisa de equipamentos especiais para aguentar tanta pressão. Senão a pressão da água é tão grande que pode te esmagar. Versículo 7 está especificando como Deus criou os céus. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. O processo da criação dos céus foi nada mais nada menos que a separação entre as águas que estão embaixo e as águas que estão em cima. Então ele criou os céus. Tá no plural aqui. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. Versículo 8, e chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã e o 2º dia. No primeiro dia, ele cria a luz e separa a luz e as trevas. No 2º dia, ele separa as águas de cima e chama céus. E separa as águas de baixo de águas em águas. Gente, olha a riqueza disso. Olha a riqueza disso, gente. Coisas que a gente passa batido.
Coisas que nós lemos, muitas vezes não percebemos. Olha a grandeza da criação. Olha a formosura da criação. Olha o Deus de princípio colocando seu princípio em questão. Aleluia! Como o Espírito Santo de Deus é lindo. E eu ainda sou muito raso na palavra. Eu preciso me aprofundar mais na palavra. Eu estou raso demais. Eu preciso mergulhar mais fundo. Você precisa mergulhar mais fundo na palavra. Você precisa mergulhar mais fundo nas escrituras. Nós precisamos mergulhar mais fundo na palavra. Nós precisamos mergulhar mais fundo nas escrituras. Olha a grandeza disso. Segundo dia, Deus separou as águas em cima e embaixo e chamou as águas de cima céus. Embaixo, águas e águas. Doce, salgada, entre outras. Mares, oceanos. Tudo isso só no segundo dia. Versículo 9. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar. Não acabou por aí. Depois de ter formado os céus, ele pegou todas as águas debaixo dos céus e juntou todas elas em um único lugar. Juntem-se as águas debaixo dos céus num lugar. Todas as águas que estavam debaixo dos céus foi colocada em um único lugar. E depois disso, ele disse: e apareça a porção seca. E assim foi. A partir do versículo 9, nós vemos a criação da terra. E veja bem que a Bíblia está sendo bem clara que a criação da terra está no singular. E juntam-se as águas debaixo dos céus num lugar. Juntou-se tudo. Depois das águas debaixo da expansão, as águas debaixo da expansão dos céus, todas elas se juntaram em um só lugar. E aparece a porção seca, ou seja, aqui está as águas. Do nada, apareceu a porção seca. Do nada, as águas, apareceu a porção seca. As águas e a porção seca. Foi instantaneamente, depois de ter juntado todas as águas, ele fez aparecer a porção seca. Agora venha a porção seca. Apareça-se a porção seca. Então surgiu a Pangeia. Porque a Bíblia está sendo bem clara. Sobre as águas, plural. As águas, tá plural. E apareça a porção seca. A Bíblia não está dizendo e apareça as porções secas. Não, está dizendo e apareça a porção seca. Desculpa. Sumimasen gozaimasu. Sumimasen. Gomen. Gomen. E apareça a porção seca. Singular. Sumimasen. A porção seca. Singular. Está no singular. A porção seca está no singular. Ou seja, uma única terra.
o único continente. Cientificamente falando, de acordo com a ciência, milhões de anos atrás, não vamos entrar em detalhes de datação, existia um único continente, Pangeia. Uma única terra, uma única porção seca. Não existia 5 continentes, existia um. E pela ciência, isso prova, mais uma vez, que a Bíblia está certa. Porque a ciência diz que antigamente existia um único continente e depois esses continentes se dividiram. Esse único continente, que era um, se dividiu em outros continentes, que são os 5 continentes que nós conhecemos hoje. A porção seca. E assim foi. As águas se juntou e a terra surgiu. A porção seca surgiu. A Pangeia surgiu. Tá, mas e quando foi que houve a divisão dessa daí? Como foi que a Pangeia se dividiu? Como foi que surgiu os outros continentes? Eu acredito que isso só foi acontecer depois de Babel. Porque até Babel todos falavam uma mesma língua. Até Babel todos falavam uma língua única. Depois de Babel, muitas pessoas falaram múltiplas línguas. Houve muitas línguas, línguas e línguas e línguas e línguas. E cada qual que entendia a sua língua foi para um canto. Esse aqui vai para cá, esse aqui vai para cá. Fala japonês para cá, fala mandarim para lá, fala russo para cá, fala alemão para lá. E assim foi. Coreano vai para lá. E assim se dividiu as pessoas em seus devidos lugares. E aí então eu entendo que depois que Deus fez a divisão das línguas, 5 dedinhos, a mão de Deus com 5 dedinhos, veio sobre a porção seca e dividiu. Eu acredito que quando Deus dividiu as línguas da Torre de Babel, depois que cada qual foi para um canto, Deus colocou 5 dedinhos ali bonitinhos sobre a Pangeia e dividiu ela. Você pode ver que são 5 continentes certinho. Existem muitas ilhas, sim, claro, isso é óbvio. Mas são 5 continentes, então 5 dedinhos de Deus ali, Deus dividindo bonitinho, e ele dividiu. Depois da Torre de Babel, que cada povo começava a falar a sua própria língua. Cada qual falava uma língua diferente, então cada qual falava as suas próprias línguas, cada qual entendia as suas línguas, então cada qual vai para um canto. Já que cada qual vai para um canto, vamos dividir a terra também para não ter muita guerra. Pronto. Para não dar confusão, cada qual no seu canto aí. Então eu acredito que a divisão da Pangeia ocorreu após a Torre de Babel. Versículo 10. E chamou Deus a porção seca terra. E aparece a porção seca. Depois que apareceu a porção seca, Deus chamou a porção seca de terra. Simples, não? Terra. Depois de Deus ter chamado a porção seca de terra, louvado seja Deus, ele chamou o ajuntamento das águas mares. Versículo 10. E Deus chamou a porção seca de terra e o ajuntamento de águas. Como que Deus gosta de dar nome? Deus já não nomeou a luz de dia e as trevas de noite? Ele não nomeou a expansão de céus? Então ele também vai nomear a terra. Porção seca, a partir de hoje, seu nome é terra.
Juntamento de águas, a partir de hoje seu nome é mares. Expansão, a partir de hoje seu nome é céus. Deus gosta de dar nome. A Bíblia diz que Deus chama todas as estrelas, cada uma pelo seu próprio nome. Deus conta todas elas. E ainda chama cada uma pelo seu próprio nome. Ou seja, Deus gosta de dar nomes. Deus gosta de nomear. Deus gosta de fazer nomeações. Deus gosta de nomear. Deus gosta de fazer nomeações. Deus gosta de dar nome. E depois do nome, ele gosta de chamar pelo nome. Ele gosta de dar reconhecimento ao nome. ênfase ao nome. Deus dá entendimento, prioridade aos nomes. Tanto é que ele chama pelo nome. Seu nome é X, é por aí que Deus vai te chamar. Seu nome é Y, é por aí que Deus vai te chamar. Deus gosta de dar nomes. Deus gosta de nomear. Deus gosta de nomenclaturar. Deus deu nome ao dia. Deus deu nome à luz. Deus deu nome às trevas. Deus deu nome à expansão. Deus deu nome à porção seca. Deus deu nome ao juntamento das águas. Dia, noite, céus, terra, mares. E viu Deus que era bom. Depois de Deus ter feito a separação de expansão, ele pegou as águas e separou as águas. E criou uma mega expansão. Uma expansão gigantesca, uma mega expansão. E deu o nome disso, expansão de céus. Ele pegou todas as águas debaixo dos céus e juntou todas elas em um único canto, em um único lugar, e chamou de mares. E ali ele pegou e trouxe a porção seca. Após ele ter trazido a porção seca, ele chamou de terra. E depois dele ter feito tudo isso, ele viu que era bom. Depois de Deus ter feito tudo isso, depois de Deus ter criado, depois de Deus ter feito essas ações maravilhosas, ele parou para observar. Deus parou para prestar atenção no que havia criado. Ele criou, depois parou e começou a observar. Ele parou, depois começou a analisar. Ele passou a analisar. Ia fazendo a sua análise do que ele criou. Os céus, as águas e a terra, a porção seca. Ele viu que era bom. Ele gostou daquilo que ele criou. Ele se sentiu realizado. Ele se sentiu realizado porque ele viu que era bom. Quando você cria alguma coisa, quando você faz uma redação, quando você cria um objeto, você para e olha quando termina aquela fase, você olha e fala: uau, tá bom isso aqui. Ficou muito bom. Ficou lindo. Ficou maravilhoso. Você não tem a sensação de realização. Você não se sente realizado. Você não se sente em paz. Nossa, que coisa linda, maravilhosa. Nossa, tá bom demais. Se melhorar, estraga. Não é assim? Quando nós fazemos alguma coisa, às vezes nós olhamos e falamos: nossa, se melhorar, estraga. É quando nós paramos e analisamos e vemos que é bom. Deus fez a mesma coisa. Ele parou, analisou e viu que tudo que ele criou até o momento, no versículo 10, ele viu que era bom. Até o versículo 10, dos versículos anteriores, que é a descrição de como os céus e a terra foi criado. Capítulo 1, versículo 1 está dizendo: Deus criou os céus e a terra. Tá, mas como Deus criou os céus e a terra? Versículo 2 para frente está explicando como Deus criou o processo de criação e formação dos céus e da terra. Aleluia. Maravilha, Santo de Israel. Não, como não ficar
ficar feliz. Eu fico até bobo alegre só em pensar nessas coisas maravilhosas, irmão. Olha quanta coisa gloriosa, olha quanta coisa maravilhosa. Isso porque eu ainda sou raso demais nas escrituras. Imagine se eu fosse profundo nas escrituras. Quanta coisa gostosa nós encontramos quando nós lemos, quando nós meditamos. Até mesmo aquele momento quando a gente olha e para e vê. Uau, ficou bom. Por exemplo, você vai fazer um trabalho de roçar, você pega um campo para roçar e roça lá que tá feio pra caramba, a mata tá alta, você vai lá e roça, faz aquele trabalho, deixa tudo bonitinho, rastela, carpina, faz tudo bonitinho. Fica na régua praticamente, tudo bonito. Você olha e fala, ficou bom. Você não se sente realizado após exercer aquele seu trabalho? Porque estava feio e você começou a dar vida, você começou a dar uma ênfase, você cortou, você tirou, você fez ali, você ajeitou, rastelou bonitinho, você deixou tudo bonitinho. Você olha e fala, ficou bom. Pelo que era e pelo que está agora, tá lindo demais. É a sensação de realização. Deus teve essa sensação. Ele sentiu essa sensação de estar realizando o seu projeto. Deus abençoe a todos. Por hoje, fico por aqui. Na próxima, daremos continuidade a partir do versículo de número 11 do capítulo 1 do Gênesis. Matane!